Então, hoje, dia 12 de novembro, né? Continuação do Paulo Estevão. Mas antes de começar, vamos fechando nossos olhos. Eu sei que o pessoal está chegando de atividades aí evangélicas, mas é sempre bom a gente rezar antes de toda atividade, né? Então, pedindo a Jesus que nos acompanhe, nos inspire o entendimento, nos inspire o coração, na medida que lemos essa obra magnífica, Paulo Estevão, e com ela tanto que aprendemos, Jesus. Então, que possamos vencer o cansaço de hoje e, mais uma vez, ao mergulharmos nesta obra, conseguimos obter, conseguirmos obter as lições necessárias para o nosso dia a dia. Nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, meninas. Eu sempre começo assim, um bagaço, lendo essa obra assim, já é o final do dia, né? A gente já tá cansado, mas quando eu termino assim, tô com todo o gás, porque realmente é uma obra magnífica. E aqui a gente está, então, a gente já viu que Saulo foi na sinagoga, tentou fazer uma pregação lá mesmo em Damasco, não deu certo, saiu de lá extremamente desiludido, decepcionado, triste, com dúvidas, né, dele mesmo. E é quando Ananias convida ele para ir a uma reunião, na casa bem humilde de uma lavadeira, onde havia ali a reunião entre os cristãos, e lá a gente viu que eles, seguem um como é que eu posso dizer? Um roteiro muito similar ao que o espiritismo, a doutrina sugere para seguirmos, né, que é aquela coisa bem simples, fazer uma leitura, né, fazer um comentário, uma reflexão, seguida de água, né, que é a nossa água fluidizada. E Saulo, ele está extremamente emocionado por vários fatores, porque ele está ferido, com seu orgulho ferido, ele está sentido com seus antigos amigos, né? Mas ele também está muito tocado com toda a simplicidade do local, mas com tanta verdade que ele encontra ali, né? Tanto nas palavras do Ananias, na leitura que foi feita, como também no acolhimento que ele tem ali. Ninguém ali está questionando ele, todo mundo está vendo que ele é uma pessoa que está se destacando, porque imagina, você pega um cara que é doutor da lei, ou até poucos dias é doutor da lei, de uma família rica, então está escrito em todos os traços de Paulo que ele é uma pessoa de uma origem diferente, né? Ele certamente não está magro, ele está no auge da sua saúde, porte atlético e tudo mais, e encontra lá o quê? Lavadeiras, pessoal pobre, desnutrido, doente, né? Então, mas mesmo assim o pessoal não fez nenhuma, eh, não destratou nem nada, todo mundo acolheu ele muito bem. Aí eu vou começar aqui, antes do aqui, cadê? Vou voltar um pouquinho de onde a gente parou, né. A cerimônia a cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Porque ele havia ido lá na casa do caminho, né? Ananias chefiava e presidia o ato, sentando-se à mesa, qual o patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando
algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Então, ó, leitura, comentário, reflexão, passe, né? E agora vem a água fluidificada. Comumente seguindo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século. Então, quando a gente estiver no centro, quando a gente, né, estiver fazendo os nossos estudos e tudo mais, é a gente pensar que a gente está repetindo uma reunião tão ao modo dos cristãos, né? Dos primeiros cristãos. Ao memorar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Saulo serviu-se do bolo simples, enternecidamente. Para sua alma, o cibo mesquinho, cibo em italiano é comida, né? Comida. E aqui ele fala cibo, eu nem sei como é, eu nem sabia que essa palavra existia em português, mas acho que vem do italiano, né? E está se referindo ao pão. O cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira. Porque Saulo, se a gente lembrar, Saulo já tinha dito para Ananias que ele pretendia ir para o deserto, né? Ele iria fazer essa reflexão dele lá no deserto. Então, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amavio singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino, que fora, com as do servo de Jesus, que agora queria ser. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Acho que aqui o que está encantando ele é exatamente esse contraste entre Sinédrio, tudo que ele via, assim, todo mundo com aquelas roupas bacanas, mil e um mantos e joias, isso e aquilo, porém não havia acolhimento, não havia essa coisa verdadeira que ele está vendo aqui, né? Do acolhimento fraterno, do acolhimento da dor do outro, porque no sinédrio o pobre não podia entrar. E interessante é que, enquanto o Sinédrio existia essa instituição dentro da cultura hebraica para poder manter a tradição, né, da religião deles, a tradição do Deus único, etc, etc. Por outro lado, eles se fecharam naquele grupo e eles nunca
quiseram dividir isso com quem realmente necessitava. O povo estava lá, pobre, ávido, eh, precisando desse tipo de acolhimento que aqui eles recebem junto com Ananias, mas no Sinédrio nem pensar, isso não acontecia, né? E isso está chamando muita atenção de Saulo. Por isso que ele diz, Eu, diga, Gracinha. não, é que você falando nisso deles, eu lembrei dos vasos caiados, né? Vasos caiados, Né? exatamente. Sepulcros caiados, né? Sepulcros Sepulcros caiados. caiados. É. É, que nada fazem, né? Ele tanto pensa nisso que ele está falando, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo que agora queria ser. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, olha aí ele fazendo comparação, jamais ouviram um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior, porque era tudo uma repetição, 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 mas sem o coração, né? Entre os mais afeiçoados, só encontrara elogios vãos, prontos a se transformarem em calúnias torpes quando lhes não podia conceder favores materiais. Poxa, tudo já tinha virado tudo ali naquela moeda de troca da conveniência, né? Em toda parte, admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Ele via isso claramente depois do que aconteceu com ele na sinagoga em Damasco, né? Ali a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhes facilidades. Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim o congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos, e por fim, ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento. Olha que bacana. No Sinédrio era moeda de troca, era favores, conveniências aqui e acolá, tapinha nas costas, desde que você me ceda um favor. E aqui, dentro da reunião, onde só tinha o pessoal necessitado, era fome, era doença, era, né, tudo. Mas ninguém pedia nada. Tava todo mundo satisfeito em dividir um pedacinho de pão, um pouco de água, mas o essencial não faltava, que era ali a mensagem de Jesus. E eles pediam o quê? Paz. A paz que Saulo via nos olhos de Estevão, nos olhos dos cristãos, e que tanto intrigava ele, e era isso que o pessoal ia lá pedir e encontrava, né? E eles encontravam. Mas que coisa interessante, né? Enquanto existia aquele luxo no Sinédrio, o povo passava de largo, necessitando de uma liderança, né, que conduzisse a um consolo, a um amparo, mas quem estava a cargo de fazer isso não o fazia, né? Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. É uma outra coisa interessante, ele começa a ficar muito emotivo. O cara que não chorava, o cara que não se emocionava, que dizia para Abigail: Você é o coração do meu cérebro. E agora ele toda hora ele se depara com uma, né? Você vê que é um processo que está ali acontecendo nele, né? Que tem uma coisa que está se derretendo ali dentro. Na Igreja do Caminho, em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredoura com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão, que é a coisa da fraternidade, né? Que o pessoal sabia tanto fazer. Na primeira vez, quando ele foi visitar a Casa do Caminho, ele estava indo em perseguição, então o pessoal
o pessoal, Pedro e os apóstolos trataram ele com respeito, entendendo qual era a função dele. Mas aqui não, ele não está entrando como um cara que está perseguindo os judeus, então houve aquele acolhimento, né? E ele fala conquistando a alma dele, né? Para uma afeição imorredora, jamais morreria. E é aquela coisa, isso me lembrou a fala que Jesus fala para a mulher samaritana, né? Quem beber da minha água jamais sentirá sede novamente. Ou seja, é algo que não cessa nunca, né? Uma vez que você encontra esse tipo de sentimento, esse tipo de ligação, essa afeição com base nesses valores, isso não morre nunca. Um a um, apertaram-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijaram-lhe as mãos. Tais provas de afeto, olha, gente, isso aqui o nome disso é acolhimento, que o pessoal fala de atendimento fraterno. Isso aqui é acolhimento fraterno que o pessoal estava fazendo, fazendo com ele. Olha que engraçado, né? Um monte de gente faminta, doente, necessitada, etc., mas estava ali fazendo. Você não é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Nesse momento, Saulo de Tarso está sendo acolhido fraternalmente entre os cristãos daquela época. Tais provas de afeto davam-lhe novas forças. Que foi isso que, enquanto o pessoal ia buscar, meus papeizinhos estão caindo. Enquanto o pessoal ia lá buscar paz, ele foi buscar, ele foi encontrar aquilo que no Sinédrio faltou para ele, dos seus amigos, que era afeto. Justo de quem ele perseguia. Se os amigos do judaísmo lhe desprezavam a palavra, assintosos e hostis, começava agora a encontrar no seu caminho os filhos do Calvário. Trabalharia por eles, consagraria ao seu consolo as energias da mocidade. E aí vem uma frase que me impressionou bastante, que Emmanuel utilizou, que ele diz assim: pela primeira vez na vida, revelou o interesse pelo sorriso das criancinhas. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente lê o livro da Taylor Caldwell, que é o grande amigo de Deus, que ela pega esses manuscritos do Vaticano e aí ela vai fazer um reconto da vida de Paulo. Então, desde pequeno, ele foi levado a estudar com tutores, desde seus 5 anos, ele já estava com tutores gregos, etc. Ou seja, ele nem teve tempo de ser criança direito, coitado, né? Que a família dele moldava ele para ser um cara assim, um vencedor na vida e moldou realmente toda a estrutura, a persona dele, né? Então, eu acho que muitas coisas na vida de Saulo ficaram embotadas por circunstância, né? Dessa família, por circunstância dessa cultura em que ele vivia. Ele foi realmente. Toda a sensibilidade é como se a sensibilidade dele ficasse embotada em função dessa posição social, da forma como ele foi educado. Aí, eu lendo isso aqui, eu fiquei pensando, poxa, mas e a gente, né? O que será que hoje a gente está embotando dentro de nós? Em função de uma série de coisas, das limitações, né, que a gente mesmo coloca na nossa vida. Eh, às vezes a gente se vê assim, dizendo assim: "Poxa, eu sou a rainha", dizer assim: "Ai, gente, eu tô tão cansada, tenho tanta coisa para fazer". Mas será que é mesmo necessário? Fui eu que assumi as responsabilidades, eu que coloquei tudo isso na minha frente, então eh, a gente fica assim pensando até que ponto
a gente também não está limitando, como um dia Paulo limitou a sensibilidade, né? Como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidas, tomou nos braços um menino doente. Me lembrei daqueles políticos assim que fica pegando as crianças meio sem jeito. Diante da pobre mãe sorridente e agradecida, fez-lhe festa, acariciou-lhe os cabelos desajeitadamente. Você pode imaginar aquele político assim, meio sem nem saber o que fazer com a criança no colo. Entre os acúleos agressivos, os espinhos, né? Entre os espinhos agressivos de sua alma apaixonada, começavam a desabrochar as flores de ternura e gratidão. Olha que interessante. Ele começa a se abrir para esse outro lado da vida. Que antes ele achava que só estava em Abigail. Quando ele dizia, você é o coração do meu cérebro, ele estava disposto a deixar tudo isso aí só com a Abigail, mas agora ele tá, é como se ele estivesse começando a trazer a Abigail para dentro dele, né? Para perto dele, quando ele começa a pensar nesse lado da sensibilidade. Ananias estava satisfeito. Junto dos irmãos de mais confiança, acompanhou o neófito, o novato, né, até a pensão de Judas. Aquele modesto grupo desconhecido percorreu as ruas banhadas de luar, estreitamente, estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos. Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segura confiança em todos. Acho que ele nunca se sentiu seguro lá no meio do sinédrio, talvez. Teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos agrupamentos mundanos. Porque, claro, ele nunca tinha sentido um acolhimento verdadeiro no Sinédrio, né, gente? É, isso realmente era diferente de tudo que ele havia experimentado, daquele mundo que era movido por interesse e conveniências, né? Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora, a seus olhos, nas vantagens do interesse individual, ao passo que na unidade de esforços da esfera do Mestre, ou seja, de Jesus, havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino original. O que diz assim, é, se você confia no Mestre, nada há de faltar, né? Então, eu não preciso, eu não estou com você porque eu preciso de você, porque você tem uma coisa para me dar. Eu estou com você porque, né? Porque você tem amor para dar. Não é porque o outro vai trazer alguma coisa para você, né? Eu estou com você porque eu confio, né, em você. Todos falavam como nascidos no mesmo lar, né? Todos falavam como se fossem irmãos. Se expunham uma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever. Tão diferente lá daquelas brigas no sinédrio que cada um querendo fazer valer a sua opinião, né? A sua verdade. Se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria. Em nenhum deles notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, porque esse pessoal, os doutores da lei deviam se cuidar, devia viver todo mundo em palcos de aranha, né? Pisando em ovos para poder não melindrar um e outro, né? Mas aqui não, tá todo mundo expondo sua opinião e tá tudo bem, porque existe o respeito. É,
Em nenhum deles notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas ao invés, lanieza, ou seja, simplicidade, né? Simplicidade de trato sem laivos de hipocrisia, porque, em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que, para a consciência de cada um, era o amigo invisível e presente a quem ninguém deveria enganar. Olha que interessante. Quando Cristo se foi, ele disse, né? Onde um ou mais estiver reunido em meu nome, aí estarei. E eles estão praticando isso, eles estão dizendo assim: nós acreditamos, como estamos aqui reunidos em nome de Cristo, Ele está aqui. Então, todo mundo se comportava como se Jesus estivesse de fato ali em pessoa. E estava mesmo, né? E estava mesmo. É a certeza de que Jesus jamais havia abandonado, estava ali, estava mesmo presente, né? A gente deve pensar assim quando a gente estiver numa igreja, num templo, num centro, numa reunião qualquer, né? Agora, a gente É deve isso que eu ia pensar falar assim. agora mesmo. Agora mesmo, porque toda vez que a gente está reunido, e era isso, é isso que Emmanuel está dizendo aqui, né? A quem sentiam-se sob a tutela do Cristo, que para a consciência de cada um era o amigo invisível e presente, a quem ninguém deveria enganar. Então ele está aí, ele está aqui, né? Ele está em todo lugar onde lá alguém tiver reunido em seu nome. É tão diferente, né, minha gente? Quando a gente vai lendo assim, como é que os cristãos, primeiros cristãos, né, se comportavam, o que que dava tanta força para eles, né? É tão diferente do que a gente vê daquela coisa sistemática, daquela coisa cheia de regras e cerimônias, né, de hoje em dia. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos profundamente comovido. Ele próprio surpreendia-se com o sabor de intimidade com que as expressões lhe afloravam aos lábios. Agora compreendia que a palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não era fútil e vã. Mais uma constatação de Saulo, né? O pessoal não tinha que ficar medindo suas palavras, não tinha que ficar pensando nas suas palavras, então tudo o que saía era genuíno, era verdadeiro. Era como se ele tivesse que passar uma borracha em tudo aquilo que ele É. viveu, né? Daí, exato, mas é isso mesmo, Gracinha. Por isso que ele tá querendo ir pro deserto. Ele tem que ficar É. sozinho, pensar ele e os botões dele, porque ele precisa reorganizar tudo isso, Uhum. né? Ele precisa reorganizar os pensamentos, as crenças dele. Os companheiros de Ananias conquistaram-lhe o coração. Nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. Gente, tanta referência que ele faz nas cartas dele com relação a essas primeiras experiências. São muitas referências. Aí agora, sim, tá. E aqui já estamos quase terminando esse capítulo. No dia imediato, contratando um serviçal indicado pelo estalajadeiro, Saulo de Tarso, ao amanhecer, embora surpreendesse o dono da casa com seu ânimo resoluto, pôs-se a caminho da cidade famosa, situada em um oásis em pleno deserto. Nas primeiras horas da manhã, saíam das portas de Damasco dois homens modestamente trajados, à frente de pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Quando a gente lembra as viagens de Saulo, como é que ele saía? Ele saía com uma baita de uma carruagem, todo de cavalo, vestido à grega, que ele gostava de se vestir à grega, né? Todo
paramentado, toda coisa. Agora, olha, dois homens modestamente trajados. Ele entrou um doutor da lei em Damasco e agora ele está saindo um homem modesto que está ali, ó, tentando se encontrar, né? Saulo fizera questão de partir assim. Olha que interessante que Emmanuel vai falar aqui. Saulo fizera questão de partir assim, a pé. Ele não está montado no camelo. Ele nunca mais ele vai cair do camelo. Ele fizera questão de sair assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. E isso é tão, mas tão típico de Paulo de Tarso. Quando ele decide fazer uma coisa, ele faz, ele simplesmente ele só olha, se é para começar, vamos começar agora. Não é assim, ah, eu vou me preparar. Não, amanhã, não é que nem a gente vai fazer regime, ah, segunda-feira. Ele está dizendo aqui, não, vamos começar agora. Ele, tanto que ele dizia, né? Ou quente ou frio. Morno nunca, a gente tem que definir. Uma vez que a gente decide, uma vez que a gente define, então começa já. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, mas sim como discípulo de Jesus, adstrito, né, ligado aos seus programas, ou seja, ele não queria fazer destoar daquilo que Jesus falava. Se Jesus caminhava, viajava a pé, de maneira modesta, etc., ele vai fazer a mesma coisa, ele vai seguir o mesmo programa. Por esse motivo, considerou preferível viajar como beduíno para aprender a contar. Olha que interessantíssimo que Emmanuel vai falar. Para aprender a contar sempre com as próprias forças. Nem o servo que ele está usando, nem o camelo, ele não vai se montar em cima do camelo. Ou seja, é ele e ele. Então, isso aqui é muito interessante porque muitas vezes a gente inicia uma tarefa e a gente já inicia contando com alguma ajuda externa, com algum empurrão, alguma coisa, né? De outra pessoa. E aí, se você inicia contando com suas próprias forças, como está acontecendo aqui com Saulo, o que que ele está dizendo assim? Bom, ele não vai poder depois dizer assim, ah, não fiz porque fulano ou ciclano não me ajudou, né? Então, é isso que ele quer evitar. Ele quer evitar essa autossabotagem, de colocar demais expectativa no outro, para depois dizer assim, ah, não deu certo porque A, B ou C. Não. Conte em toda a empreitada aqui, Paulo de Tarso está ensinando para a gente, ó, conte com suas forças, conte com sua vontade própria. E aí dá certo. Quer dizer, é a gente e Deus, né? Sob o calor calcinante do dia, sob as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo, seu pensamento estava fixo naquele que o chamara do mundo o chamara do mundo. Ele antes era um sujeito do mundo e agora ele será um cristão no mundo, né? É bem sutil essa forma que Emmanuel escreve aqui, né? Naquele que o chamara do mundo para uma vida nova. As noites do deserto, quando o luar enche de sonho a desolação da paisagem morta, são tocadas de misteriosa beleza. É mesmo, gente, ô coisa bonita que é uma noite no deserto, né, Gracinha? Sob as frondes de alguma tamareira solitária, o convertido de Damasco aproveita o silêncio para profundas meditações. O firmamento estrelado tinha agora para o seu espírito confortadoras e permanentes mensagens.
Estava convicto de que sua alma havia sido arrebatada a novos horizontes, porque, por meio de todas as coisas da natureza, parecia receber o pensamento do Cristo que lhe falava carinhosamente ao coração. Como dizia Jesus, da água que tenho para beber, tu nunca mais terás sede, que é o que ele está pensando aqui agora. Aí ainda temos aqui alguns minutinhos, vamos passar para o segundo capítulo dessa parte 2, né? Quando ele sai do deserto, hum, quando ele sai de Damasco para o deserto, então a gente tem que pensar assim também, né? Que nesse momento, definitivamente, quando ele deixa a cidade de Damasco, não é só a cidade que ele vai deixar para trás. Ele está deixando, ele está abrindo definitivamente mão do título, mão de comodidades, mão de posses, de família, de amigos, né? Até mesmo da sua antiga fé. Ele está deixando tudo isso para trás e ele entra no deserto sozinho, né? É a mesma coisa da gente pensar assim, olha, determinadas coisas, determinadas descobertas, assim, falando de nós, é nós e nós mesmos, né? Uma viagem assim para dentro da alma e é solitário mesmo. E não contar com nada do mundo, né? É nós e nós e Deus. O tecelão, né? Agora o capítulo 2, o tecelão. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notaram com profundo interesse a passagem daquele beduíno, seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia no olhar. Opa, tem uma coisa nova aqui. Energia serena no olhar, Saulo de Tarso, né? Aquilo que mais intrigava ele no olhar dos cristãos, mesmo a caminho do sacrifício, e está ele aqui com energia serena no seu olhar, ou seja, seu olhar havia mudado, significa, como o olhar é a porta da alma, significa que ele está realmente em processo de mudança profunda na alma. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informação de um compatrício que lhe indicou a residência. Ele está atrás de Gamaliel, não? Acomodando-se em uma estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se, mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Se a gente lembrar, ele saiu de Jerusalém para Damasco, ele ia ficar poucos dias, ele não tinha muito dinheiro, ele tinha o suficiente, mas ele acabou ficando muito mais tempo do que o previsto e ainda vai fazer essa viagem. Outra coisa interessante que ele vai dizer aqui é que Emmanuel se refere ao moço que está viajando com ele como amigo fiel. Saulo de Tarso, amigo fiel de um servo, uma pessoa humilde, né, gente? E é ele mesmo. Depois de informado do quanto a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou-lhe com humildade. Saulo de Tarso falando com humildade, gente. Está transformado. Judá, de momento, não tenho o bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto,
Dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. E aí, o próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. Quando Emmanuel, eu frisei aqui tom humilde, porque eu fiquei pensando assim, será que será que aqui começa realmente a transformação, o processo de transformação de Saulo? Será que ele está realmente mudado ou será que ainda é um processo que está acontecendo e que ele, através desses hábitos, né, ele mudando os seus hábitos de falar de maneira mais adequada com as pessoas, estar próximo dos humildes e, né, ser tolerante, olhar com um olhar de compaixão, né? É, Aí eu fiquei pensando, bom, acho que aqui ele está. Essa atitude ainda é uma atitude humilde, e isso ainda é um processo que está acontecendo. Não é que essa transformação aconteceu assim de pronto, né? Mas ele tem vontade firme, ele tem uma vontade muito firme. Então, uma vez que ele se propõe a fazer, ele está seguindo de fato o programa, né? E os ensinamentos de Jesus. E mais tarde a gente vai ver que isso é mesmo um processo, não é uma coisa que foi de pronto, né? E aí o servo vai dizer: Não precisa tanto, senhor, respondeu confuso. O valor do animal basta e sobra. Desse modo, não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de retê-lo por mais tempo, despediu com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Estava só. Aí o que eu achei interessante, eu frisei aqui que o Emmanuel vai falar, estava só. Aí em seguida ele conta, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Só que essas três coisas que indicam que ele está só são coisas do mundo: parentes, amigos, dinheiro. Mas em nenhum momento Saulo está dizendo assim, ah, da questão espiritual, porque só espiritualmente ele não está, né? Então, essa solidão que a gente sente muitas vezes, às vezes é coisa só do mundo, porque só a gente nunca tá, como ele não tá aqui também, né? É, E quem nunca passou por isso, hein, gente? Vai começar uma empreitada e a gente se sente só, mas vamos lembrar que é só no mundo, só das coisas do mundo, porque espiritualmente nós nunca estamos. Pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro para que o esperava. Ele mesmo está se espantando. Quem diria? Ele mesmo está pensando isso, né? Se alguém dissesse para ele: Olha, você vai se encontrar numa estalagem, num quartinho pobre, vestido de beduíno, né? O pessoal ele ia achar isso loucura. Sua existência, seus planos estavam transformados nos detalhes mais íntimos. Que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Estava como um homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar.
profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Ah, isso aqui é a dúvida. Por isso que quando ele fala ali tom humilde, etc, etc, é um processo ainda. A dúvida bateu quando ficou ele sozinho, ele mesmo, né? Ele e seus botões, e a dúvida chegou. E quem nunca passou por isso também, né? Que a gente fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Ai, gente, eu tô com medo. Ai, gente, eu tô. Ah, será que é isso mesmo? E aqui está dizendo claramente o que está acontecendo com Saulo, né? Esse processo de mudança não é imediato, ele também, isso aí ainda está em progresso, ainda está em processo, e a dúvida veio bater nele. Aí isso aqui me lembrou o mar revolto da Galileia, né? Que Jesus pega e fala para Pedro, venha, né? E Pedro vai. E aí, quando ele duvida, ele afunda. E é isso que Emmanuel está mostrando para a gente aqui, olha. Até em Saulo de Tarso bateu a dúvida. Mas diferente, olha a diferença aqui. Pedro duvidou e afundou. E olha o que vai acontecer com Saulo de Tarso. Olha o que é vontade firme. Porque o cérebro de Paulo é tinindo, que a dúvida bateu e ele diz assim: repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado, confiando muito mais naquele que lhe estendera as mãos do que em suas próprias forças. Procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fadigado. Ele não afundou. Ele chegou a duvidar, mas se lembrou em quem? Na dúvida, recorre a quem? Né? Recorre àquele que lhe dá força. Ele lembrou e pensou assim: bom, se o próprio Cristo apareceu para mim, veio me buscar, é porque só eu não tô. É porque ele não vai me abandonar agora, não. E aí ele entregou para Jesus. Isso aqui é confiança, gente. Ele lembrou e não desesperou, né? Ele E não duvidou, desesperou. não desesperou, porque Pedro entrou no desespero, Exatamente. E né? afundou. Afundou, né? Mas E ele não. ele aqui não. Aí, quantas vezes a gente afunda? Quando a gente passa a noite em claro, preocupado com alguma coisa. Gente, anteontem eu passei a noite quase toda em claro, eu preocupada com coisa de trabalho, com coisa assim. E aí, quando eu estava aqui, olha, poucos minutos aqui, revendo aqui as coisas, eu falei assim, ih, olha eu. Ele vai, põe a cabecinha dele no travesseiro, entrega para Jesus. Gente, porque se você parar para pensar, o camarada, há menos de uma semana, vamos pensar aqui, né? Há menos de uma semana ele estava saindo de Jerusalém, Para ele, né? né? Para perseguir. E sei lá, em menos de 10 dias a vida dele mudou da Mudou. água para o vinho, gente. É muito forte isso aqui. E na hora aí ele disse: não, Jesus, peraí, Jesus veio aqui, né? Ele não vai me abandonar nessa altura do campeonato. Daí tu dorme. Olha que exemplo. Eu preciso me lembrar disso logo mais à noite. No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua preocupado e ansioso, obedecendo aos informes recolhidos, parou à porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, foi logo atendido. Cadê? Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável,
que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que, logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra. Tá vendo? Ele tinha motivo para estar preocupado, dizer assim: ah, eu não vou encontrar a irmã de Gamaliel. Ah, na primeira hora do dia ele foi lá, procurou, achou, né? Aí me lembrou, quem diz isso muito é a Maíse Braga, né? Que ela, quando ela começa a falar das dificuldades do Chico, aí que ela dizia assim, que Chico costumava, todo dia de manhã, ele se levantava e ele dizia assim, ai, Jesus, só mais esse dia, né? Quando ele lembrasse, ele lembrava, ele acordava, lembrava das dificuldades e dizia, só mais esse dia, né? Salva só mais esse dia. Todo dia era só mais esse dia. Buscando informar-se dedicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém, Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, parece-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter-lhe prejudicado a saúde. Eu vou terminar aqui porque já são 9h28. Mas aqui, coitadinho de Gamaliel, chegou lá na casa do irmão, né? Que, como ele fala aqui, como Emmanuel cita, parece então que Gamaliel, ele era solteiro, ele nunca se casou, ele era doutor do Sinédrio, mas parece que ele não se casou, ele não teve filhos, porque ele já idoso, ele foi na casa do irmão, né? E quando chegou lá, muito diferente do que ele costumava ser como doutor da lei, ele agora está sendo tido como um ancião, um cara que está começando a ter uma certa demência, né? Tá aí meio doente, coitado. E ele só está refletindo sobre as mensagens de Jesus, né? Então vamos acabando por aqui, meninas, e daqui a 2 semanas a gente continua a nossa leitura, que agora começa uma fase muito interessante da vida de Saulo de Tarso. Então, até a próxima. Beijos, garotas. Até Mil mais. beijos, até a próxima. Boa Beijos, noite boa para noite a Obrigada, boa todos. todos. noite. Tchau, tchau. Boa noite.